Olá, alunos, tudo bem? Segundo ano. Espero que vocês estejam bem, né, neste momento em que a gente está atravessando aí, historicamente, isolamento social, mas o meu desejo é que vocês estejam desfrutando de uma saúde, aproveitando muito bem esse tempo, né, com a família e, na medida do possível, buscando refletir, estudar, ler um livro, tá bom? E esperamos que passe logo esse momento para a gente marcar aquele churrasquinho aqui que a gente tinha combinado, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar aí a primeira aula do segundo bimestre, né, com um tema espaços agrários, né? Então, gostaria que você pegasse aí o seu caderno, sua caneta, o seu livro, se você tiver, para a gente fazer hoje um breve, né, introdução. Eu vou produzir aqui alguns vídeos em série, então aí ótimo estudo para vocês, tá bom? Um abraço e não vemos a hora de estarmos juntos, poder aí dialogar em sala de aula. Mas entendemos que esse momento é muito importante. O que eu desejo é que vocês desfrutem com sabedoria e esse momento em família. Vamos lá então. Então, no início do segundo bimestre, ele vai trabalhar essa questão do espaço agrário, né? Então, qual é o objetivo? Aí, vamos passar para cá. Qual que é o objetivo da nossa aula hoje de início? O objetivo é trabalhar e diferenciar, né, os espaços rurais e urbanos por meio da utilização dos conceitos associados a essa temática. Então, esse é o nosso objetivo. Eu vou fazer aqui em série. Então, o objetivo principal hoje vai ser diferenciar os espaços rurais e urbanos por meio da utilização dos conceitos associados a essa temática. Uma temática legal, muito boa, enquanto brasileiro nós vamos entender que a nossa nação, por muito tempo, né, ela foi vista como colônia, né? Então é bom pensarmos aí nesse assunto. Esse bimestre é um bimestre assim, muito bom. Tenho certeza que a gente vai construir o conhecimento dentro dessa relação aí. Então vamos lá trabalhar o campo e a cidade, as conceituações, né? Conceituações. No Brasil, a conceituação ela vai diversificar e vai depender muito do país, né? Então, no Brasil, utiliza-se o critério político-administrativo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, como situação urbana, considera-se as áreas correspondentes às cidades, né, sedes municipais, as vilas, sedes distritais e as áreas urbanas isoladas. Então, o que caracteriza então esse conceito cidade se dá dentro dessa proposta. A situação rural abrange toda a área situada fora desses limites. Então, é considerado rural, né, as áreas que estão fora desses limites. Pontualmente, são considerados rurais ou do campo os espaços onde predominam determinadas atividades relacionadas ao setor primário da economia. Então, como nós falamos, a nossa história enquanto nação, ela foi desenvolvida dentro desse processo primário, né? Então vamos aí desenvolver esses conceitos, né, dos setores da economia que são relevantes, eu creio, para todos nós pararmos um pouquinho para compreender, né, o que é o setor primário. Então, o que inclui o setor primário? Inclui a agropecuária, a silvicultura, o extrativismo vegetal mineral e a pesca. Então,
dentro da proposta que nós iniciamos de refletir sobre o contexto histórico da nossa nação, e nós podemos inserir a cidade de Paranaguá, que também está dentro dessa proposta da pesca, né? E a gente vai fazer aqui um breve, né, estudo na questão migratória, né, entre a relação entre a cidade e o campo. E você vai ver que, né, dentro das ilhas aqui da pesca, vários jovens migraram para a cidade. Então, Paranaguá tem aqui, historicamente, e é um objeto também de nossos estudos, nós vamos, nas aulas futuras, buscar um estudo aqui de Paranaguá, as migrações na questão do porto de Paranaguá, né? Então, essa proposta em que a indústria ela traz, né, dentro iniciou lá na Revolução Industrial na Europa, que configura todo essas migrações do campo para a cidade. Então vamos entender um pouquinho mais o setor secundário. O que seria então o setor secundário da economia? Compõe as atividades industriais de geração de energia e de construção civil. Então o que dá para nós fazer aqui a relação entre os setores é que o primário desempenha as matérias-primas, né? E aqui o secundário ele desenvolve a produção, então, desses elementos, né? Então, o setor terciário, então, o que seria, né? O que abrange? Vamos aí fazer essa leitura. Abrange as atividades industriais de geração de serviços, como comércio, armazéns, né? Serviço de transporte, saneamento, telecomunicações e fornecimento de energia elétrica, além de atividades que envolvem mercados financeiros, bolsa de valores e administração pública. Então isso seria, né, os três setores aí da economia. E com certeza há de se pensar aí que já se fala sobre o quarto setor na questão daquele setor que vai desenvolver a pesquisa, a intelectualidade e o agronegócio, né? Então, mais precisamente, o objeto de estudo nosso hoje, vamos focar dentro desses três setores aqui da economia e o que isso interfere dentro dessas relações entre cidade e campo, beleza? Vamos lá continuar aqui o nosso início. Então, as relações. Então, o estudo nosso propõe essa relação entre o espaço rural e o espaço urbano. Então, historicamente, nós vamos ver que a relação da cidade e o campo sempre foi uma relação de interação, sempre interagiram. O campo representou durante século o principal espaço de produção das sociedades humanas. Então ele tinha uma relevância historicamente, né? Tanto é que o setor primário é por onde começa toda a organização de civilização enquanto sociedade, né? Então ela teve historicamente uma certa relevância, né? Visto que a maior parte da população mundial habitava as zonas rurais. Essa foto que eu coloquei nesse slide aqui é da cidade de Londres, do século XIX, né, início 18, 19, e que era considerada a cidade mais populosa do mundo, tinha 1 milhão de habitantes. Então, você vai ver que, historicamente, a maioria das sociedades aí, ela agrupavam essa população do campo. Então, a população mundial habitava nas zonas rurais. As cidades, por outro lado, eram um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades como política e comércio. Então, a referência da cidade se dava dentro da política e do comércio. E aí nós podemos notar o reflexo, né,
das revoluções, o que elas realmente interviram dentro das ações humanas e foram comprometendo essa relação de uma certa forma. Então, vamos lá, Revolução Industrial. Então, um marco, né, muito grande, histórico dentro das revoluções que marcou a sociedade humana é a Revolução Industrial, né, que teve início na Europa, precisamente Inglaterra, e outro marco foi a Revolução Francesa, que trabalha a questão das ideias, né? Então, a Revolução Industrial ela vai marcar esse momento de fluxo, né, em que as pessoas vão para as cidades, né, que é marcada com o êxodo rural. Então, mudança no perfil, a população rural vem diminuindo, né, processo conhecido como o êxodo rural. Então, dentro desse século XVIII, acontece essa mudança no perfil, né? Enquanto a urbana crescendo, esse processo continua de urbanização somente foi possível graças a uma profunda transformação nas relações entre o campo e a cidade. Então, nesse momento de revolução, acontece então um êxodo rural. Essa palavra, expressão êxodo, é uma palavra utilizada dentro de uma proposta, né, de uma leitura teológica. Ele se refere ali como exemplo o povo hebreu quando ele sai do Egito dentro de uma proposta de uma terra boa, né, algo que emanava leite e mel. Então o homem sempre quis sair para uma proposta melhor. E esse sempre foi a motivação das ações humanas. Então, quando a Revolução Industrial ela acontece, né, nas cidades, né, as indústrias começam a aparecer, obviamente que a motivação da sociedade que vivia no campo, ela vai fazer essa migração interna para as cidades. Mas isso tem um efeito, né, social não tão bom, né? Por quê? Porque essa migração ela vai fazer um inchaço, né, da população, ela vai favorecer o capital, né, as empresas, porque quanto mais, vamos dizer assim, força de trabalho, menor é o salário, né? Então tem sempre a competitividade do mercado ali, muita gente, muita força de trabalho, automaticamente o salário muito pouco. Então a questão social ela vai sentir essa migração. E aí os efeitos são assim muito ruim, vamos colocar assim. Ela tem um efeito bom, obviamente, que a industrialização ela trouxe toda uma proposta que a gente está inserido hoje dentro de um bem-estar que favoreceu toda a humanidade, mas ela tem uma consequência que a gente é bom nós aqui ressaltar, porque o objetivo sempre, enquanto professor, é colocar dentro de vocês esse pensamento crítico, né, dentro das ações. Foi bom? Né? Para quem que foi bom? Então, os efeitos, né, o aumento do desemprego, para quem já estava na cidade, a migração, muita gente, muita disputa ali da competitividade pelo o trabalho, o aumento aí inicia-se as favelas, né, porque as pessoas saem do campo e ela vem com a esperança de encontrar um mundo melhor na cidade e não abre porta, vamos colocar assim, inicia-se então a favela também, e a marginalização, a prostituição, todo esse mal-estar social, ele também é causado nesse momento histórico, tanto na Europa, né, aqui no Brasil, ele começa precisamente aí nos anos 40, ainda a população do campo era maior. Aí você vai ver que já nos anos 60
começa a migração, 70, ainda havia aí um certo equilíbrio, mas nos anos 70, 80, você vai ver que essa migração se intensifica. E aí hoje, tanto aqui no Brasil quanto a Europa, ela sofre essa ausência, vamos colocar assim, de pessoas para trabalhar no campo. Então, uma das preocupações dos europeus é que o campo hoje, quem ficou está já atingindo a terceira idade, né? Então, a produção hoje ali não tem se intensificado por conta da falta de trabalhador, porque a migração foi muito para a cidade. Então, isso traz um efeito também social, né? Então, vamos aqui fazer essa leitura aqui. De modo geral, a população urbana não produz seu próprio alimento. Já a produção rural, né, além do sustento de quem vive no campo, sempre buscou gerar excedentes a fim de prover alimentos para aqueles que se ocupam em outras atividades, como os habitantes da cidade. Então, essa relação em que o campo produzia o alimento para a cidade, né, ela ficou marcada de uma forma histórica. E aí, quem mora na cidade, ele não, né, ele compra, né, ele tem uma outra atividade. Então, o campo sempre pensou em não só em si, vamos colocar assim, mas sempre a produção para aqueles que têm uma outra atividade. Vamos prosseguir. E aí eu quero concluir, né, minha introdução a esse segundo bimestre, porque vou produzir assim vários pequenos vídeos para ficar melhor para nós estudarmos essa revolução agrícola, né? Então a revolução industrial ela acontece, né? Ela tem essa intensificação dessa migração, né, para a cidade, e aí a cidade ela também ela vai ter uma proposta para uma revolução agrícola. Então, contudo, com a industrialização, as cidades também se tornaram um espaço de produção e passaram a ofertar novas tecnologias no meio rural. Veja só. Então, a sociedade do campo levava, né, o alimento para a cidade, e agora a cidade se organiza, industrializando, e ele vem também causar uma transformação de uma forma concomitante, ou seja, existe a transformação industrial e a indústria ela produz elementos que vão substituir, né, ali os esforços físicos. Então a revolução industrial ela passa, né, dessa força física para as máquinas. Então isso acontece na cidade e a cidade propõe então para o campo essa inovação, né, de você substituir ali de repente um gado até a força pro arado em máquinas, né. Estas eram produzidas pelas fábricas ou desenvolvidas em em centros voltadas às ciências e pesquisas, como as universidades. Formas tais técnicas, equipamentos e produtos que possibilitaram ao campo incrementar suas produção, né? Essa relação de interdependência entre a cidade e o campo ainda está presente, embora as cidades tenham ocupado o papel central. Então, hoje, né, você vai ver que historicamente essa relação tinha como relevante o campo, né, e a população maior estava no campo,
E essa migração acontece para a cidade hoje, e a cidade ela tem então um ponto central, e ela vem, né, pensando no campo, trazendo essa proposta aqui nessa foto que eu coloquei aí, uma feira de implementos agrícolas, fazendo também essa transformação, né, e uma revolução no campo, né, fazendo com que a produção totalmente aumente. Então, o mecanismo, né, das revoluções dentro da relação sempre foi a economia, o capital, ele vem fazendo esta transformação aí dentro dessa relação. Então fica início, né, do primeiro vídeo, pensando então aí nesse segundo bimestre esta relação do campo e a cidade, que deu para nós perceber que essa relação ela é uma relação que hoje nós estamos e temos que pensar um pouco mais, né, sobre essa agricultura familiar, né, o que essa tecnologia levou a de repente nós esquecermos dos colonos, né, porque essa tecnologia ela não chega para todos, né. Alguns, né, colonos desenvolvem e utilizam a tecnologia por conta que eles têm, e tem alguns, poucos que permaneceram dentro daquele sistema mais primitivos ali por conta de que não tem um poder aquisitivo, mas também que desenvolve ali essa relação entre o campo e a cidade, tá bom? Então fica aqui a nossa primeira proposta, né, aí para vocês, esse primeiro objetivo que a gente colocou aqui, para não fazer um vídeo muito grande, mas buscar esse objetivo de princípio, né, diferenciar os espaços rurais e urbanos por meio da utilização dos conceitos associados a essa temática, tá bom? Então, tem um bom estudo. Hoje nós fomos para... deixa eu colocar aqui para vocês as páginas que de repente a gente trabalhou hoje, só para vocês aí estudarem. Eu peguei a página 5 e a página 6. No próximo vídeo que eu vou colocar, a gente vai entrar na área da agricultura. Então, hoje nós apenas iniciamos as relações entre os espaços rurais e urbanos, tá bom? Um abraço a todos vocês e se cuidem e aguardem o segundo vídeo aí do segundo bimestre, tá bom? Um abraço, até mais.